Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais uma escola bíblica dominical e desde já nós queremos convidar todos vocês para que estejam atentos ao que nós vamos ler, o que nós vamos louvar, entoar, engrandecer o nome do Senhor e a tudo que nós vamos aprender neste momento. Então, desde já eu convido você a se concentrar, vamos aí mesmo na sua casa, se concentrar orando, exaltando o nome do Senhor. Então, vamos orar, invocando o nome do nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele é santo. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, pelo privilégio que temos de realizar mais uma escola bíblica dominical, onde nós podemos, ó Deus, estar aos teus pés para aprender da tua palavra, onde nós podemos também te exaltar, render a ti a nossa gratidão, o nosso louvor, o reconhecimento de que tu és digno e de que nós somos pequenos, mas que o Senhor nos escolheu para assim te louvar e te bendizer. Ó Deus, que nós possamos, atentos à tua palavra, aprendermos dela, tirarmos delas o ensinamento para as nossas vidas, para os nossos filhos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar te agradando cada dia mais. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que irá participar de cada classe, a ministração da palavra, seja orientada e iluminada pelo teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo capítulo número 32. Nós estaremos lendo os versículos 1 ao versículo número 5 do Salmo 32. É um salmo que fala sobre a bem-aventurança daquele que é perdoado. Salmo 32, de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? A palavra do Senhor nos ensina aqui acerca do pecado, mas também acerca do perdão. E o salmista diz que enquanto calou os pecados, os seus ossos envelheceram. Mas ele confessou o seu pecado e ele teve a certeza do perdão. E é assim que o Senhor faz na nossa vida, como pecadores, falhos, mas quando nós o buscamos, quando nós confessamos o Senhor, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como diz também no livro de Provérbios, que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E assim a palavra de Deus se cumpre pela graça que o Senhor nos concede, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E no final deste Salmo 32, queridos, ainda diz assim, alegrai-vos no Senhor, versículo 11, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, depois de confessarmos os nossos pecados e obtermos o perdão, nós podemos também exultar no Senhor. E neste momento nós queremos fazer isso através do louvor. Nós queremos louvar ao nosso Deus, exaltar o nome dEle. Convido o Ministério de Louvor. Vamos agradecer por sua graça, pelo perdão dos pecados. Vamos agradecer por estarmos aqui.
Vamos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E o primeiro cântico que nós vamos entoar, ele exalta o Senhor dizendo que Ele é grande. Que Ele é grande e que grande é a sua misericórdia. Diz também que Ele nos ajuda contra o nosso inimigo. E é assim que Ele faz quando nos perdoa, nos lava, nos purifica e nos faz para o louvor da sua glória. Vamos cantar então, que você possa exaltar o Senhor aí na sua casa, com todo o seu ser, com toda a sua força, porque o Senhor é digno. Então, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Nós temos a vitória. Diga que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você vai dizer mais uma vez: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos cantar com o nosso ser. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Como nós dissemos desde o início, nós estamos aqui também para adorar ao Senhor. Então vamos cantar: vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus. Que você cante com todo entusiasmo, que você agradeça a Deus neste momento através do louvor. Vim para adorar-te.
seja o nome do Senhor. Nós iremos ainda entoar mais um cântico, queridos. Ousado amor. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos atrai. E nós vamos louvar então o nosso Deus com este cântico, Ousado amor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos, queridos, outra vez orar, falar com o nosso Deus. E após esse momento de oração, nós queremos convidar as nossas queridas e amadas irmãs que estarão ministrando a lição para as crianças, né? Na nossa escola bíblica dominical, nós vamos ter a participação das professoras, das crianças, teremos também a ministração para os jovens e a reflexão geral com o pastor Denilson. Então, desde já, nós vamos orar, pedindo mais uma vez ao Senhor que nos oriente na transmissão da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque podemos, ó Pai, te encontrar, porque podemos, ó Pai, te bendizer, te louvar e também aprender de ti. Mais uma vez, neste momento, te pedimos, ó Pai, que instrua as professoras que estarão falando, ó Pai, diretamente para as crianças,
Abençoe cada criança, ó Deus, na nossa igreja, cada criança que estará ouvindo essa mensagem, ó Pai. Ó Deus, elas às vezes estão inquietas, porque têm que ficar dentro de casa, e algumas atividades às vezes já nem prendem mais a sua atenção, mas que elas possam perceber, ó Deus, que a Tua palavra é especial, que a Tua palavra, ó Deus, é viva, é eficaz, traz alegria, traz paz, que a Tua palavra transforma. Usa, Senhor, as Tuas filhas, usa, Senhor, cada um que irá participar, ministrando a palavra nesta escola bíblica dominical. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Som. Graça e paz, crianças. Nesse momento, né, estaremos dando mais um início à salinha e estaremos falando de um tema muito atual, que é sobre o tema da nossa lição é Conectados com Deus. E nesse momento eu convido vocês a estarem orando conosco, prestando atenção reverente aí na casa de vocês. Estaremos orando, amém? Feche seus olhinhos, estaremos falando com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor Jesus, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, fazendo a Tua obra, Senhor. Te pedindo que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, nos capacitando para estar transmitindo a Tua palavra, Senhor. Porque é esse o desejo do nosso coração, Senhor. Que nesse momento a Tua palavra, Senhor, seja transmitida. De forma, ó Deus, prática, Senhor, de forma objetiva, Senhor Jesus, e que essas crianças, Senhor, possam estar entendendo, ó Pai, o que será dito essa manhã, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Como tia Sara falou, o tema da nossa lição é Conectados com Deus. Então, eu peço agora que você pegue a sua Bíblia e abra lá no Evangelho segundo João, o capítulo 15, e o capítulo é aquele número grande, né? O capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Então, vamos ler juntos João 15, a partir do primeiro. Diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta. E tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Amém? Então, como a gente falou, né, conectados com Deus. Quando a gente lembra dessa palavra conectar, a gente lembra que a gente vai estar ligado a alguma coisa, né? Conectado é ligado a alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens aí, e vocês vão me dizendo se vocês conhecem
E se vocês utilizam, e quanto tempo vocês passam utilizando isso, tá bom? A primeira imagem vai ser o Wi-Fi, esse símbolo que está aparecendo aqui, do lado da tia, né? Em cima aqui da tia. O Wi-Fi. Quando a gente vai para algum lugar, agora que a gente não pode sair, né? A gente está todo mundo em casa, mas quando a gente vai para algum lugar, alguma lanchonete, algum lugar no shopping, que olha essa imagem, a gente já sabe logo, né? Que tem internet ali, né? A gente já quer descobrir a senha para se conectar à internet, né? Muito bem. A outra imagem, essa outra que está aqui, vocês conhecem? Essa é o Facebook, né? Nós usamos esse aplicativo para se conectar a pessoas, né? A gente utiliza a internet e utiliza ele para se conectar a pessoas, compartilhar fotos, né? Compartilhar mensagens, curtir. Vocês têm Facebook? Vocês gostam muito de mexer no Facebook? Os pais de vocês sempre estão perto quando vocês estão utilizando isso? É importante sempre os pais estarem próximos de vocês. Esse outro aplicativo que vai aparecer para vocês é o Instagram. O Instagram também é um aplicativo gratuito. A gente também se conecta a ele para conversar com pessoas, né? E, através dele, a gente também compartilha foto, a gente faz efeito em foto, né? E conversa com amigos também. Esse outro aplicativo aqui é o WhatsApp, né? O WhatsApp, a gente também usa, é mais um dos aplicativos que a gente se conecta a pessoas, né? Compartilhando fotos, áudios. Muitas vezes os nossos pais utilizam para compartilhar alguns documentos, né? Pronto. E tem mais um outro que eu vou falar para vocês, que está aqui, que é o YouTube, né? A gente está utilizando ele agora, né? Para compartilhar vídeos, né? E tem muitas pessoas que ficam famosas, né? De tanto postar vídeo. Esses aplicativos que eu passei para vocês são alguns dos inúmeros que existem, né? Existe aplicativo para comida, existe aplicativo para os pais de a gente pagar a conta. Mas o que eu quero dizer é que, como é que você tem utilizado esse aplicativo? Quanto tempo você tem levado utilizando esses aplicativos? Né? Vocês sabiam que existem pessoas que gostam tanto de se conectar a essas coisas, que muitas vezes perdem o sono, ficam ansiosas demais. E quando a gente se conecta muito a esses aplicativos, a gente acaba esquecendo dos perigos que eles podem trazer para a gente. Né? E muitas vezes, quando a gente se conecta tanto a isso, só quer estar ligado na internet, nesses aplicativos, a gente acaba se esquecendo de se conectar com Deus. Né? Lembra do tema da nossa lição? É conectados com Deus. E como é que a gente pode fazer para se conectar com Deus? Então, agora a tia Sara vai falar como é que a gente pode fazer para se conectar com Deus. Que até agora eu só falei de coisas que a gente utiliza para se conectar à internet e a pessoas, né? Amém. Tudo isso que tia Pato falou, para a gente agora apresentou, né? Os aplicativos que eu sei que nesse momento que vocês não estão podendo ir à escola, vocês não estão podendo vir à igreja, às vezes sair para a rua para brincar. Então, assim, eu sei que vocês estão se utilizando muito desses aplicativos, principalmente o YouTube, não é isso? E o que isso tem a ver com a nossa lição? Com o tema da nossa lição, Conectados com Deus. Tem muito a ver. Porque esses aplicativos, se vocês não usarem da forma correta, com moderação, com cautela e com sabedoria, eles estarão afastando vocês do nosso Deus, afastando vocês de muitas vezes não estarem estudando. Porque não é só porque a gente não está indo para a escola nem vindo ao templo que a gente tem que se afastar, né, dessas atividades. A gente tem que continuar estudando, tem que continuar fazendo culto em casa com nossos pais, lendo a Bíblia. Então, assim, o tema da nossa lição hoje é Conectados com Deus. Vamos junto comigo no versículo, tia Pati leu o versículo todo, né, do 15, o capítulo 15, do 1 ao 7, mas eu vou estar lendo com vocês o 5 e o 7. Vamos junto comigo. Diz assim, o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Vamos agora para o versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Crianças, essa manhã o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que assim como nós muitas vezes estamos conectados com tantas essas coisas que é legal, é muito legal, passa o nosso tempo, mas que nós possamos dar prioridade ao que realmente importa, que é a nossa conexão com o nosso Deus, que a nossa bateria esteja ali carregada com o nosso Deus, e para isso o que a gente tem que fazer? Tá orando em casa, lendo a Bíblia, assistindo os cultos de nossa igreja, ou quando está tendo o culto aqui da nossa igreja, só o papai e a mamãe assistem e você está lá brincando. Não, tem que ir para junto do papai e a mamãe assistir os cultos, pedir à mamãe, bota aquele louvor que eu gosto, bota desenho infantil. E assim, nós como professoras temos essa preocupação com vocês, que vocês possam estar utilizando esse momento, que não está vindo para a escola dominical, que não estão vindo para a doutrina nem o culto à noite, e vocês possam estar, junto com os pais de vocês, fazendo esses cultos em casa, se conectando cada dia com o nosso Deus assim. É assim que nós nos conectamos, como a tia Paty falou, né? Como é que nós podemos estar nos conectando? Porque saibam de uma coisa aí na casa de vocês: não se tira férias de Deus, não se fica de quarentena de Deus, nem das atividades do Senhor. Então, que nós possamos, assim, juntos, estar cada dia dando prioridade a isso. Se divertir é legal, brincar é legal, assistir desenho é muito legal. Mas vocês sabiam aí, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando vocês acordarem, que fazer as coisas de vocês, atividades e tal, antes de vocês assistir qualquer programinha que vocês gostam, vão assistir os desenhos bíblicos? Peça a mamãe e a papai para colocar. Tem várias historinhas, tem a historinha de Jonas, tem a historinha de Davi, tem várias historinhas legais que vocês podem estar sendo edificados. Então, façam isso, coloquem Deus na vida de vocês, porque quando isso tudo passar, vocês não vão estar com preguiça de vir para a igreja, vocês vão estar alimentados pela palavra do Senhor, amém? Então, assim, que nós possamos a cada dia fazer isso, dar prioridade à nossa conexão com Deus, conectados com Deus. É isso que, essa lição que nós separamos essa manhã para vocês, e que vocês possam estar firmes e fortes, junto, né, fazendo cultinho em família, os pais agora nesse momento. Fala nesse momento com os pais também, irmãos, do mesmo jeito que vocês cuidam dos seus filhos quando eles adoecem, quando eles ficam doentes, cuide dos seus filhos espiritualmente falando. Que muitas vezes a gente nem está preocupado com isso tudo que está acontecendo e deixando nossos filhos muito à vontade. Nossos filhos não se preocupam, às vezes, de estar assistindo um culto, ou então de ler a Bíblia, fazer alguma coisa. Então, que vocês, como os pais, vocês possam estar, sim, chamando os filhos de vocês e para estar fazendo um culto junto com vocês. Porque quando isso tudo passar, será que eles vão ter aquela vontade de vir para a igreja? Será que quando isso tudo passar, eles vão estar do mesmo jeito que eram antes? Então, assim, que vocês possam estar muitas vezes, junto com os filhos de vocês, ajudando, incentivando, orientando e ajudando eles, né, a estar se conectando a cada dia com Deus, que pode ter certeza que a bateria, espiritualmente falando, estará carregada a 100%. Amém? Nesse momento, tia Paty estará orando e dizer que a gente está com saudade de vocês, muita saudade, e que logo, logo a gente estará de volta juntos e na nossa salinha na igreja, amém? Amém. Quando tudo isso passar, né, a gente possa compartilhar coisas boas que a gente fez nesse período, né? Que a gente aproveita esse momento para estar conectado com Deus, com tudo que a tia Sara falou aí. Então, eu convido você agora a fechar os olhinhos, né? Alguém chamar a sua família para ficar junto com você e a gente orar junto, tá bom? Agradecendo a Deus por essa manhã, por o privilégio de aprender mais a palavra do Senhor. Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Senhor Deus,
Obrigado, ó Pai, por esse momento, ó Deus, de aprendermos a Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a buscar, ó Pai, a Te buscar e a estar sempre conectado contigo, ó Pai. Ó Deus, que a gente possa, Senhor Deus, utilizar, Senhor, essas ferramentas, essas coisas que tem na internet, mas para se conectar a Ti, ó Deus. Mas não esquecendo, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, não esquecendo de estar próximo a Ti, ó Pai. Que a gente possa, Senhor, aproveitar esse momento para falar do Teu amor com nossos amiguinhos, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, aproveitar esse momento para ficar com a bateria 100% carregada, ó Deus. E alegrar, Senhor, o Teu coração e ficar cada vez mais perto de Ti, ó Deus. Abençoa cada criança no seu lar, ó Deus. Sede com a sua família, ó Pai. Que possam, ó Pai, nesse momento viver, nesse período, ó Pai, viver momentos maravilhosos na sua casa, ó Deus. E que quando tudo isso passar, ó Pai, fiquem lembranças boas, ó Pai, dos momentos que viveram com sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, cada criança, ó Deus. E que nós sabemos, ó Deus, que nada foge do Teu controle, ó Pai, que Tu estás no controle de toda a situação, ó Deus. Acalma nossos corações, ó Deus, e nos prepara, Senhor, para o dia, Senhor, que possamos voltar aqui à Tua casa, ó Deus, alegre, Senhor, estarmos juntos aqui, glorificando o Teu nome, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes, por mais um dia a gente poder estar na Escola Bíblica Dominical, trazendo o estudo da Palavra de Deus, De antemão, gostaria de dizer aos jovens e adolescentes que eu iria trazer esse tema direcionado aos jovens e adolescentes, mas mediante tudo que estamos vivenciando, eu vi a necessidade de expandir esse tema para todas as idades, tá certo? Mas você, jovem e adolescente, também possa estar refletindo em tudo aquilo que nós vamos meditar nesta manhã, neste estudo, que você possa verdadeiramente compreender a importância desse tema, que você possa a cada dia estar se fortalecendo e buscando ao Senhor nosso Deus. Amados, o tema deste estudo tem como título o seguinte: conversão, não apenas levantar a mão. Conversão não é apenas levantar a mão. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Deus amado, nós te rendemos graças por teu imenso amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para o teu reino. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem salvado na história e o Senhor vai continuar salvando. O Senhor vai continuar dando um novo nascimento. O Senhor vai continuar convertendo o teu filho amado, o qual o Senhor predestinou. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação garantida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que aconteceu até este momento, que neste momento o Senhor me continue agora a me usar com graça e com poder, direcionado pelo teu Santo Espírito, para trabalhar, ó Deus, um tema que é tão importante em toda a história, como também nesse momento que estamos vivendo. Que o teu Santo Espírito nos direcione, que o Senhor, ó Deus, edifique a tua igreja, que o Senhor salve os teus amados predestinados e que esse estudo, ele glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amado, novamente o tema é conversão, não é apenas levantar a mão. Diante, amados, desse momento que estamos vivendo, sobrevêm muitos questionamentos, muitas perguntas à nossa mente. Infeliz o homem, amados, e a mulher, que em meio a tudo que está acontecendo no cenário mundial, não param para refletir a respeito da sua vida e de terceiros. Estamos tendo, amados, conhecimento de muitas pessoas, que muitas pessoas têm entregado suas vidas a Cristo, após ouvirem pregações online. Sempre, irmãos, iremos nos alegrar
quando pecadores se arrependerem dos seus pecados, confessarem Cristo como seu Salvador e passarem a viver como servos de Cristo. Todavia, todos têm que saber que a salvação de uma pessoa não se dá apenas pelo levantar de mão, nem por meio de uma confissão pública, mas por meio de um novo nascimento. Por meio de um novo nascimento. Então, amados, que possamos estar refletindo nisso. Em meio a tudo que está acontecendo, chega ao nosso conhecimento que muitas pessoas em suas casas estão entregando a vida a Cristo. E mediante isso, irmãos, nós temos que estar atento a tudo isso que está acontecendo. Dentre, amados, os mais variados questionamentos relativos à salvação, encontra-se o que de fato é a conversão e qual a importância desse ensino na vida da pessoa e na vida da igreja. Será, irmãos, que tantos escândalos e maus testemunhos praticados por pessoas que se denominam cristãos, será que isso tem ocorrido devido ao ensino equivocado do que de fato é ser um cristão? Será, amados, que as igrejas não precisam ser mais criteriosas na escolha de pessoas para o batismo? Não precisam ter um acompanhamento melhor do discipulando? Será, irmãos, que é tão simples fazer parte da igreja de Cristo? Será que apenas levantar uma mão? Será que apenas confessar publicamente a fé em Cristo? Algumas igrejas, amados, entendem que a conversão é apenas levantar a mão na igreja após uma pregação, ir à frente e confessar em público que crê em Jesus como seu Salvador. Muitas igrejas resumem a salvação, a conversão e tudo mais em apenas uma afirmação positiva, em aceitar Jesus como seu Salvador. Por causa desse entendimento, passa um tempo enorme após a pregação, fazendo o chamado apelo, que parece mais, na maioria das vezes, algo forçado e não verdadeiro. E ainda, irmãos, com muito orgulho, divulgo as inúmeras conversões que ocorreram, dizendo que ganharam tantas almas para Jesus. Amados, antes de concluir, queria dizer a você que diante de tudo que está acontecendo, estamos tendo cuidado sim, amados, com esse tema que é tão importante, conversão. Esse tema, irmãos, não pode ser banalizado. A salvação de uma pessoa é algo muito sério. Você vai ver que é uma ação divina e não uma escolha humana. Você vai ver que tem implicações. Porque, amados, acredito sim, nós acreditamos sim, que nesse tempo Deus está salvando verdadeiramente muitas pessoas. Mas entendemos também que muitas pessoas com medo da morte, de forma não verdadeira, estão publicando sua fé em Cristo Jesus. E temos que ter cuidado com isso, porque muitos problemas dentro da igreja são pessoas que nunca foram convertidas. Muitos escândalos que nós vemos na televisão, no trabalho, em vários locais, são pessoas que se dizem cristãos, que nunca tiveram encontro com Cristo verdadeiramente, que nunca nasceram de novo. Então, amados, diante de tudo que está acontecendo, temos que estar atentos a esse tema tão importante, que é a conversão, para que a nossa igreja, para que a sua igreja continue pregando o Evangelho, mas mostrando que conversão é algo divino, que não é apenas levantar a mão, que não é apenas dizer eu creio em Jesus, mas é nascer de novo. De forma breve, irmãos, devido ao tempo limitado, gostaria de refletir com todos a respeito desse tema. Conversão não é apenas levantar a mão. De pronto, irmãos, gostaria de perguntar aos amados ouvintes 3 perguntas. Para você, o que é conversão? Para você, jovem, o que é conversão? Você foi convertido? Saibamos, amados, que ser filho de crente não é ser convertido. Não é garantia de conversão, nem de novo nascimento. Todo filho de crente tem que ter um encontro com o Senhor. Porque, irmãos, o ensino da regeneração é importante para o cristão. E a terceira pergunta: quais os resultados, ou seja, as implicações da conversão?
No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, vemos Jesus Cristo afirmando a necessidade do novo nascimento ou da renovação para poder participar do reino de Deus. Então, irmãos, mediante esse texto, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que para fazer parte do reino de Deus tem que nascer de novo, nós compreendemos que conversão não é apenas levantar a mão. Conversão não é apenas publicar frente à igreja que Cristo é o seu Salvador, mas é nascer de novo. Mais uma vez, saiba a seriedade de servir a Cristo. Você é cristão? Você carrega esse nome? Saiba que isso é muito sério. Cuidado com os escândalos. Cuidado com o mau testemunho. E nesse momento, continue firme, mostrando que você é um cristão. O verso 13, amados, do Evangelho de João, capítulo 3, diz, onde o Senhor Jesus Cristo diz, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, ele diz, a menos que alguém nasça da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E no verso 7 ele diz, é necessário nascer de novo. Em nenhum dessa passagem nós vemos levantar a mão ou confissão pública. Isso faz parte, nós compreendemos essa importância. Mas, irmãos, só foi convertido aquele que veio à frente, levantou a mão, confessou diante da igreja, mas se ele nasceu de novo. O novo nascimento, irmãos, ele é o que realmente nos garante como fazer parte da igreja do Senhor, da igreja invisível. Ele é aquilo que nos garante entrar no reino de Deus, usufruir das benesses que Cristo conquistou para a sua igreja na cruz do Calvário. Nascer de novo. A Bíblia, irmãos, ela usa vários conceitos teológicos para descrever o que Jesus quer dizer. O primeiro termo é regeneração, que significa nascer de novo, com ênfase na origem divina dessa nova vida. Você pode conferir, amados, em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 3. Abra sua Bíblia em casa e acompanhe comigo. 1 Pedro, amados, capítulo 1 e o verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o nascer de novo, irmãos, é a regeneração. Outro termo, amados, onde o Senhor Jesus Cristo fala em nascer de novo, as Sagradas Escrituras nos explica também, é a recriação. O que significa, irmão, ser formado novamente, como parte da nova criação escatológica. Nós vimos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. Acompanhe em sua casa. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Foi uma recriação escatológica da salvação de Jesus Cristo. Gálatas, amados, capítulo 6, verso 15, também vai falar isso. Outro termo, amados, que fala também sobre o novo nascimento é a transformação, que significa receber uma nova natureza. Você pode ver isso, amados, em Colossenses, capítulo 3 e o verso 10. Vamos ver novamente. Colossenses 3, 10 diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa é a transformação que o novo nascimento traz à pessoa. Então, amados, nós vimos que a conversão, fazer parte, irmãos, da igreja de Cristo invisível, não de uma denominação, mas da igreja verdadeira do Senhor. Nascer de novo, irmãos, é ser regenerado. Nascer de novo, irmãos, é ser recriado. Nascer de novo, irmãos, é ser transformado. Tendo como base, irmão, essa explicação a respeito da conversão, podemos compreender que conversão vai além de levantar a mão na igreja.
que ninguém, irmãos, ganha alma para Jesus, mas o próprio Deus é quem transforma as vidas. O próprio Deus é quem transforma as vidas. Não podemos, irmãos, tirar a glória de Deus na conversão e colocar no homem. Não podemos. Amados, em algum momento da minha vida, eu, com alguns irmãos, ia pregar na FUNASE. E o trabalho ali é um trabalho muito sério, onde os irmãos estão lá até hoje. O interessante é que a gente pregava a palavra de Deus, e ao final existia o apelo, né? Nesse local são pessoas de várias denominações que vão lá pregar o evangelho, e a gente via 5, 6 pessoas, às vezes 6, 7, 10, entregando suas vidas a Jesus. Assim eles diziam, dizendo que se arrependiam dos seus pecados e confessavam sua vida a Cristo como seu Salvador. Todavia, irmãos, na outra quarta, que íamos novamente pregar o evangelho, vinha a notícia que eles continuavam na mesma vida. Não houve transformação, não houve recriação, não houve, irmãos, novo nascimento. Porque, amados, a transformação de vida, ela muda a nossa direção. A gente passa a viver não segundo o nosso coração e o nosso pecado, mas segundo essa nova vida em Cristo, segundo o Espírito Santo de Deus, tendo como a lei não é do nosso coração, mas a lei de Deus, que é as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi convertido no caminho de Damasco, quando eu estava perseguindo a igreja do Senhor. Eu acredito que eu fui convertido, irmãos. Meu primeiro contato com o Senhor, irmãos, foi quando eu bebia com amigos. Eu senti, irmãos, que naquele dia pude enxergar que começou a transformação em minha vida. Outros irmãos são convertidos no culto. Ou seja, nós não podemos, irmãos, escravizar, aprisionar uma conversão a um momento de apelo após um culto. O Senhor, Ele salva quem Ele quer e onde Ele quer. Paulo estava indo perseguir a igreja, o Senhor teve encontro com ele. Acredito que muitos de vocês tiveram encontro com o Senhor, não apenas na igreja, e outros estiveram na igreja. Mas a gente não pode aprisionar, irmãos, um local, para dizer que a pessoa só é convertida após uma pregação, quando levanta a mão, vem à frente e confessa publicamente. Isso é muito bom, é importante, faz parte, mas não é apenas esse momento. O fato, irmãos, de que Deus faz de nós novas criaturas, tem enormes implicações para a vida da igreja, tanto de modo comunitário quanto individual. Na dimensão individual, irmão, o cristão tem nova natureza, cuja propensão é aproximar-se de Deus em vez de afastar dele. Então você, que entregou a sua vida a Cristo nesse momento de pandemia, saiba que não é apenas confessar. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você e você vai ver que o Senhor, Ele vai te aproximar dele. Você vai amar o Senhor. Você vai reconhecer o seu pecado. Você vai reconhecer que a sua vida não agrada a Deus. E você vai buscar uma vida que glorifica ao Senhor. Então, na dimensão individual, irmãos, a conversão, ela nos dá uma nova natureza, cuja propensão, ou seja, é aproximar-se de Deus cada dia mais, em vez de se afastar dele. Isso significa, irmãos, que nossos adolescentes e jovens, eles precisam continuar sendo ensinados que o cristão não é apenas alguém que professou sua fé publicamente, faz uma oração e tenta ser uma pessoa agradável, mas, irmãos, que é alguém cujo coração foi transformado pela graça de Deus, alguém caracterizado por arrependimento e fé, que deseja estar com Deus e conhecê-lo melhor. Significa, irmãos, que a igreja, ela não deve oferecer tão rapidamente garantias por meio do batismo, mas incentivar os filhos de cada família a se aproximarem e verem se estão na fé, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. A procurarem fruto que o Espírito produz, como diz Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. A seguir, irmãos, a Jesus em amor, abnegação e nenhuma moral farisaica, como diz 1 João 4, 7. A buscar, irmãos, um relacionamento de amor com Deus, ao amar irmãos e irmãs em Cristo, como diz 1 Coríntios 4, 21. Eles precisam, irmãos, aprender que regeneração é obra de Deus e não do homem.
Amados, na dimissão agora comunitária, em Ezequiel capítulo 36, versos 26 a 28, na versão NVI, vemos a segunda pessoa, irmãos, em toda a passagem no plural, vocês. O resultado, irmãos, da obra regeneradora, realizada pelo Espírito, é um povo que convive debaixo do governo de Deus. O Espírito, irmãos, ele não me torna simplesmente uma nova criação singular. Ele me torna parte do povo da nova criação divina. Ele inscreve seu mandamento em meu coração e ensina o amor ao próximo e, mais especificamente, o amor por irmãos em Cristo. Ensina, irmãos, que uma vida com Deus inclui uma vida com o povo de Deus, no culto e no convívio, irmãos, em comunidade da igreja. Conclusão, amados, entendemos a importância da profissão pública de arrependimento e fé como algo inicial do compromisso para com Deus e sua igreja. Todavia, não como muitos praticam e ensinam. Entendemos, irmãos, que a conversão é um ato que pode ocorrer antes, no momento da confissão pública ou depois, mas que é sempre uma ação divina. É algo muito sério, que não pode, irmãos, ser forçado e acompanha, irmãos, uma vida de renúncia, uma vida de compromisso, obediência, serviço e santificação. Você pode, amados, fazer parte de uma denominação cristã, que nós conhecemos como Igreja Visível, e não ter nascido de novo. Mas se você nasceu de novo, com certeza faz parte da Igreja do Senhor, a Igreja Invisível, e participa do reino de Deus. O objetivo desse estudo, amado, é fazer com que todos que estão nos assistindo compreenda que não é porque estamos na pandemia, não é porque muitas pessoas estão ficando adoentadas e morrendo, que a gente vai propagar uma salvação no homem, que a gente vai propagar uma salvação que é apenas na sua casa dizer que crê em Jesus, porque não é. O objetivo desse estudo, irmãos, é que você compreenda que não é fazer parte de uma denominação apenas que vai fazer com que você entre no reino de Deus, com que você seja salvo. Não é ter um cartão de uma determinada igreja, mas é nascer de novo, amados. É nascer de novo. Então que você reflita. Você acredita que você foi transformado, que você nasceu de novo, que você é adolescente, que você é jovem, adulto, ancião, que você teve um encontro verdadeiro com o Senhor? Reflita nisso. Se você crer nisso, então que Deus te fortaleça, que você busque o Senhor cada dia mais, que Ele continue sendo o teu guia, e eu sei que Ele vai ser, porque Ele guia aquele que Ele salva, Ele alimenta, Ele cuida, Ele livra de todo mal, de pandemia, do homem mau e perverso, da AIDS, das demais doenças que existem, amados, porque existe, não acabou, existe. Mas você que ainda não teve um encontro com Cristo, reflita na sua vida, que só serão salvos aqueles que nasceram de novo. Você que professou sua fé nesse momento, você nasceu de novo? Se não nasceu, clame ao Senhor, peça que Ele tenha misericórdia de você e que conceda esse novo nascimento, porque só está garantido na salvação, uma vez por todas, aqueles que nasceram de novo. Eu sei que é muitas vezes uma palavra dura, mas é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por teu imenso amor, obrigado, ó Deus, porque nós não somos convertidos, nós não nascemos de novo por causa de nossos méritos, ó Deus, porque a gente é melhor que alguém, não, ó Deus, mas nós nascemos de novo mediante a tua intervenção. Então que possamos, ó Deus, como igreja, espalhada na face da terra, continuar pregando o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, porque mediante o evangelho o Senhor tem
tem salvado, ó Deus, pessoas no momento do culto, tem salvado, ó Deus, pessoas no seu trabalho, tem salvado pessoas em determinados locais, ó Deus, mas o Senhor tem salvado, porque, ó Deus, a tua palavra diz que um planta, outro rega, mas o crescimento, os frutos vêm do Senhor, no tempo do Senhor e para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque a salvação vem mediante a pregação. Muito obrigado, ó Deus, porque a salvação vem mediante uma ação divina, e nós não podemos perder, porque quem conquistou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nele estamos garantidos. Que toda honra, toda glória, todo louvor, em toda salvação, em toda conversão, em todo novo nascimento, seja do Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Vê se fica bom, viu? Se está atrapalhando alguma coisa. Deixa eu só abrir aqui, que está abrindo. Oi? Tá bom assim? Tá bom. Tranquilo. Som, testando som. Tá bom, né?
Som, testando. Graças a Deus, meus amados irmãos. Neste momento nós queremos agradecer por mais uma vez estarmos aqui, né, na Escola Bíblica Dominical, e de termos a oportunidade de entrar em seu lar, de podermos assim transmitir a palavra do Senhor no seu contexto familiar. Amém? Então nós vamos neste momento orar e pedir ao Senhor que nos ilumine na transmissão do estudo desta manhã. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, ó Deus, por toda a programação desta igreja. Ó Deus, pela classe infantil, pela classe dos jovens e adolescentes. E pedimos também, ó Deus, que da mesma forma como o Senhor instruiu os seus servos na ministração da palavra, ó Deus, possa também me iluminar, me instruir, ó Deus, na transmissão da Tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã nós estaremos falando sobre a origem do pecado na esfera humana, tá certo? E como nós estamos sempre ministrando estudos na carta segundo escreveu Tiago, eu peço a você que aí em seu lar abra as Sagradas Escrituras no capítulo 1, dos versos de 13 a 15 da epístola segundo escreveu Tiago, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a ênfase principal aqui não é falar sobre a procedência do pecado mediante o nosso arquirrival Satanás, mas principalmente nós estaremos falando sobre esse nascimento do pecado na esfera humana, no coração humano, né, devido à tentação, tá certo? Então, quando nós olhamos esse texto, irmãos, nós queremos assim deixar bem claro que é impossível nesta vida não passarmos por provações e, consequentemente, não sermos tentados quando estamos sendo provados. Todavia, o texto que nós temos em nossas mãos, que será exposto, né, nesta ocasião, ele vai nos ensinar como devemos agir nas provações diante das tentações. Tá certo? Então, fica bem claro aí, nós estamos falando, abordando sobre as provações e também deixando claro o perigo que há de quando estamos sendo provados, também sermos tentados. Ok? Então, é importante compreendermos esse texto, levando em consideração a procedência, né, da tentação, ou seja, a sua origem, o seu desenvolvimento na esfera humana. Nós vamos começar, e eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta aí, pudesse, juntamente comigo, acompanharmos o versículo de número 13. O texto diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Note que o versículo, ele começa com um pronome indefinido. Nós vamos para a tradução da nossa revista atualizada, aparece ali ninguém, logo no início. E quando nós vamos para a versão católica, ou seja, a tradução da Bíblia católica, nós também começamos com ninguém. Quando nós vamos para a NVI, Nova Versão Internacional, nós percebemos que a tradução dela aí é alguém. Ou seja, mesmo sendo ninguém ou mesmo sendo alguém,
nós temos aí uma indefinição. A indefinição aqui quer dizer que o fato de ser tentado se aplica a qualquer pessoa que é tentado. O texto é para todas as pessoas, independentemente da etnia. O texto é relacionado a todas as pessoas, independentemente da religiosidade e do seu tempo histórico. Ou seja, o texto, ele se refere à humanidade, né? Ele se refere à humanidade de todas as épocas, se refere a todas as áreas da vida nas quais nós podemos ser tentados, nas quais acontecem todo tipo, toda sorte de tentação. Quando nós, ainda no verso 13, vemos a expressão ser tentado, nós percebemos que é uma ação do agora, ou seja, é uma ação do presente, é uma ação do presente, é uma ação que está se desenvolvendo, é uma ação que está em andamento, é uma ação que está acontecendo, é uma ação que está progredindo pelo fato de ainda não estar concluída. E nesse sentido, nós podemos dizer que é uma ação incompleta. Se nós pudermos assim traduzir a expressão ser tentado por sendo tentado, nós vamos perceber que nós teremos a compreensão de forma bem mais clara, bem mais evidente. Ou seja, o fato de estar sendo tentado clarifica a ideia de que neste contexto a pessoa está sofrendo a tentação, ou seja, está sofrendo a ação de ser tentada. É importante também aqui, meus amados irmãos, destacar que o verbo tentar, ele pode ser traduzido por testar, usado no texto como teste, que tem um propósito, porque tudo na vida tem um propósito. A tentação, ela tem um propósito. E qual é o propósito da tentação? A tentação para o pecado. Ou seja, o objetivo da tentação é levar a pessoa à queda. Passando mais um pouquinho, eu gostaria que você continuasse atento. Nós vamos para a procedência da tentação. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a tentação ou as tentações não procedem de Deus. Veja que Tiago, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. As provações, a gente sabe que sempre fizeram parte da vida dos servos de Deus. Muitos deles foram assim tentados a pecar. Nós podemos citar, por exemplo, Gênesis capítulo 22, versículo 1, onde nós podemos perceber que Deus põe Abraão à prova, quando ordena que ele sacrifique o seu filho. No livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 22, percebemos ali que Deus ele coloca Israel, né, em prova, quando o deixa cercado por nações pagãs. Nos livros de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, e 2 Reis 20, de 12 a 19, nós podemos perceber também que Deus ele testa o rei Ezequias, deixando-o fazer o que quisesse em sua recepção aos embaixadores da Babilônia. Então, aqueles que são vitoriosos nas provações, como estes homens foram vitoriosos nessas provações, com certeza foram submetidos também a tentações, mas permaneceram firmes. Significa dizer que todo aquele que permanece firme nas provações, e mesmo diante das tentações que surgem nela, não cai. A palavra do Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que receberão a merecida recompensa, a coroa da vida prometida por Deus. É preciso, meus amados irmãos, ter um cuidado de confundir provação com tentação. Quando nós nos restringimos ao Novo Testamento, há duas palavras que podem ser traduzidas do grego, tanto para provação como também para
tentação. Nós temos duas palavras, tá certo? Que quando nós vamos para o original grego, nós podemos ter essas palavras em evidência. Essa palavra, peirasmos, ela pode ser traduzida tanto por provação, como também por tentação. É interessante que nas traduções é necessário levar sempre em consideração o sentido, a questão contextual, a relevância contextual do texto, tá certo? Então isso é muito importante. Quer dizer que nós podemos ter a possibilidade de traduzirmos de uma mesma palavra duas expressões, tá certo? Mas é bom entender claramente os seus significados. As provações, por exemplo, elas procedem de Deus, mas as tentações, mesmo que sejam permitidas por Deus, segundo Tiago, não procedem dele. Tá certo? Isso fica bem claro no texto, é bom você perceber aí. Eu acredito que você lendo com bastante cuidado, você vai perceber a diferença. Parece que o propósito de Tiago, nesse texto, quando nós passamos a analisá-lo, né, criteriosamente, é a transição dos versículos 12 e 13, onde ele procura mostrar às pessoas, aos cristãos do seu tempo, o perigo de nas provações serem tentados pelo mal, pecarem e depois culparem a Deus, se eximindo de suas responsabilidades, não é? É a questão da síndrome de querer culpar sempre outros e não assumir suas responsabilidades. Possivelmente, alguns naquela comunidade caíram quando foram tentados em meio às provações e estavam atribuindo tal fato à soberania de Deus, e o que comprovaria a impossibilidade de não cair, o que de fato está incorreto. Ou seja, se Deus é soberano e se Ele coloca, vamos imaginar assim, que se a tentação procede dEle e Ele coloca sobre nós uma tentação, e nós já falamos anteriormente que uma coisa é permitir a tentação e nisso Deus permite, outra coisa é tentar, e Tiago fala claramente que Deus não tenta a ninguém. Logo, o que nós percebemos é que o homem é responsável pela sua queda nesse sentido. As provações, elas são uma oportunidade de amadurecimento da fé cristã, enquanto que as tentações, elas têm o objetivo de desviar os cristãos dela. Por quê? Uma segunda lição que nós observamos aqui é porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Note que no texto aparece conjugado o verbo tentar várias vezes. Quando nós olhamos no texto a expressão ser tentado ou sendo tentado, e nós vamos mais adiante, e nós vemos o verbo conjugado sou tentado, é bom a gente ter em mente que esses dois verbos iniciais, eles se aplicam ao ser humano, ou seja, alguém sujeito às tentações e às quedas por causa delas. Agora, quando nós vamos no segundo caso, nós encontramos a expressão não pode ser tentado, e nós encontramos também, de acordo com o texto, uma outra expressão, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, esses dois verbos conjugados nesse texto referem-se a Deus, um ser incapaz de ser tentado, tá certo? Impossível de ser contaminado pelo mal e invencível frente aos seus ataques. Ok? Então, se por um lado, o crente ao ser tentado é descaracterizado de sua conduta cristã, por outro lado, Deus é uma fonte de caráter imutável, da qual emana, da qual procede, né, da qual parte todo o bem que o homem precisa, inclusive
dá força para vencer a tentação. Terceira lição que nós aprendemos aqui é que a tentação procede do pecado, da cobiça humana. O versículo 14, a parte A, diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Neste ponto, nós podemos perceber que é a cobiça que leva uma pessoa a ser tentada. Mas o que é cobiça? Cobiça significa concupiscência, cobiça significa desejo, cobiça significa anseio, cobiça significa avidez, cobiça significa luxúria. Num sentido negativo, refere-se a uma cobiça carnal, egoísta e ilícita. Aqui nesse texto, tem o sentido de impulso maligno, que de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 17, é uma atitude proibida por Deus. A cobiça é uma atitude proibida por Deus, tá certo? E quando nós vamos à primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 16, diz que a cobiça não procede de Deus, mas é mundana, portanto, é uma ação pecaminosa. A cobiça é um pecado interior que surge mediante uma provação exterior. O interessante é que o desejo ilícito almejado pode se tornar público quando acionado por uma tentação interior. Quarta lição que nós podemos ver ainda nesse texto é a origem do pecado na esfera humana. Nós chegamos aqui a um ponto que ele compreende bem o título da exposição desta manhã. O versículo 14, a parte B diz: quando esta o atrai e seduz. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vejamos aqui, meus amados irmãos, como isto acontece. Em primeiro lugar, acontece mediante a aceitação de um relacionamento proibido por Deus. Ou seja, nem tudo é permitido por Deus. A palavra do Senhor diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Partindo do pressuposto de que quem cobiça alguma coisa porque é levado a cobiçar, nós podemos perceber aqui que um relacionamento começa a surgir por causa de um elemento provocador, que é um impulso maligno de si mesmo. Um desejo pessoal que atrai, que arrasta fortemente e também seduz, fisga, como se fosse um peixe em um anzol. A sedução pode ser comparada à de uma mulher adúltera, que conforme Provérbios capítulo 5, verso 3, quando diz que os seus lábios destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. E em Provérbios, capítulo 7, versículo de número 21, declara que um jovem carente de juízo, perambulando na rua, próximo da casa de uma mulher adúltera, foi seduzido por suas muitas palavras e arrastado pela lisonja de seus lábios. Veja que coisa interessante. O que nós podemos perceber aqui, nesses dois textos, é uma espécie de síntese do desejo sedutor e enganoso da cobiça. Tá certo? Uma outra lição que nós podemos observar aqui é a do relacionamento proibido por Deus, que gera um filho que se desenvolve no coração. Veja que Tiago diz: então a cobiça, depois de haver concebido. No relacionamento entre uma pessoa e a sua cobiça, um filho é gerado na mente, no coração. O coração ou a mente humana é como se fosse o útero. O texto fala de gravidez através da expressão depois de haver concebido. O nascimento desse filho no coração do homem é uma clara evidência de alguém que o levará à queda. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que esse filho nasce e se chama pecado. Ou seja, o texto diz: dá à luz o pecado.
Esse desejo traduzido no texto por cobiça se encontra no coração da pessoa e é a mãe de um filho denominado pecado. O desejo em si não quer dizer que é sempre ruim. O grande problema, meus amados irmãos, é quando ele está fora dos padrões de Deus. Exemplos: comer é uma necessidade física, mas glutonaria é pecado. Namorar e se casar é comum, mas se uma crente casa com um descrente, é pecado. O sexo é uma bênção de Deus, entretanto, a sua prática fora do casamento é terrivelmente pecado. Falar o que é conveniente sobre uma pessoa é normal, mas julgá-la, condená-la precipitadamente ou difamá-la é pecado. Enfim, em nossa vida, é de suma importância controlar os nossos desejos e não sermos controlados por eles. Em quarto lugar, o pecado cresce e mata. Veja que Tiago, ele continua, ele diz assim: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Neste ponto, nós podemos notar que o filho chamado pecado atinge a idade adulta. Como um leão que ao chegar ao ápice, ao auge do seu crescimento, está pronto para matar. A ideia aqui, meus irmãos, é de conclusão de todas as pretensões cobiçosas do coração humano. Um planejamento que chegou ao seu fim terrível, pois o pecado mata aquele que o pratica. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte aqui é tida como um patrão que paga um salário, e esse salário se chama morte. Concluindo, amados irmãos, é preciso, de fato, sabedoria para enfrentarmos as tribulações da vida. Muitas vezes, quando nós estamos sendo provados, é preciso perceber as sutilezas do nosso arquirrival chamado Satanás. Ele pode surgir oferecendo um escape fácil quando estamos passando pelas tribulações. Como fez quando Jesus estava jejuando no deserto, ou pela sua atração e sedução, como fez com os nossos primeiros pais. Ele tentará canalizar o nosso coração para ele e para o que ele nos mostra. Não podemos jamais confundir provação com tentação, pois vimos que as suas origens são diferentes. Se agora sabemos que as provações procedem de Deus e as tentações surgem pelo diabo, não a entenderemos como um ato da soberania de Deus para assim nos desculparmos, dizendo que era impossível não cairmos e nos eximirmos de nossa culpa por causa de nossa cobiça maligna. O texto exposto está intrinsecamente ligado às provações da vida. Nela precisamos ser aprovados, e isto só acontecerá com fidelidade a Deus. Só assim receberemos a coroa da vida prometida pelo Senhor. Amém? É o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Que Deus te abençoe, que você tenha sido alimentado pela palavra do Senhor nesta manhã. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de poder expor a Tua palavra. E o nosso desejo é que, frente, ó Deus, às tribulações da vida, às mais variadas dificuldades que o Teu povo enfrenta, que eles tenham cuidado nas sutilezas de Satanás, nas provações, que ao ser tentados, eles possam resistir em nome de Jesus. Nós assim queremos Te agradecer, Jesus, porque a Tua palavra nos fortalece e edifica a igreja. Para a glória do Teu nome. Amém.